Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é A Bíblia Transforma Pessoas. Eu já mencionei nos primeiros vídeos deste trimestre que a Bíblia é o único livro que pode transformar uma pessoa. Nenhum livro é capaz, meus irmãos, de entrar numa penitenciária e transformar alguém. Nenhum livro é capaz de fazer isso. Há métodos que podem recuperar pessoas, mas a Bíblia é o único livro que, além de recuperar as pessoas, ainda salva as pessoas. Não é somente recuperar no sentido de a pessoa ser apenas liberta daquele determinado pecado, como vamos dizer uma pessoa alcoólatra. A Bíblia, ela não apenas a palavra de Deus, ou a presença de Deus, não apenas liberta a pessoa do alcoolismo, mas além do alcoolismo, liberta a pessoa de muitas outras coisas, de muitos outros pecados ocultos que muitos não veem. E a Bíblia, ela tem este poder, ela tem essa condição de perdoar o pecado, de transformar as vidas. E a Bíblia, ela faz isso. Amém? No nosso textuário que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, meus irmãos, ela corta dos dois lados, a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela vai até das juntas e medulas. A palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos, para separar a medula da junta, que é o líquido da medula. E não tem como, meus irmãos, separar a medula da junta se não tirar a medula do corpo. Mas a Bíblia, ela faz isso. Ela tem essa condição de penetrar algo do profundo e do escondido do homem. É por isso que ela transforma vidas, né? Existem métodos, como eu já mencionei, acerca de pessoas que conseguem se recuperar de alguns vícios, de alguns traumas, de algumas coisas. Mas a Bíblia, além de recuperar essas pessoas, ela transforma vidas por inteiro. A Bíblia, ela faz isso. E aqui na nossa verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. E quando nós estamos em Deus, uma das coisas interessantes que nós temos é ter essa capacidade de entender que nós não somos nada e Deus é tudo. Mesmo sendo libertos, sendo pessoas melhores, a nossa consciência e a nossa mentalidade não será uma mentalidade, uma consciência soberba, mas sim totalmente dependente de Deus. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao 13, e 2 Coríntios, versículo 10, versículo 4 e 6, no capítulo 11, procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E o versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O versículo 12 nós já lemos no texto áureo. Então veja aqui, procuramos aquele repouso que ninguém não mesmo... Por que as pessoas não entram neste repouso? Por desobediência. E o que faz nós termos noção de obediência ou desobediência, de erro, de acerto, é a lei. É a lei dos homens. E o que nós temos a noção de erros, de acertos, em questão de vida, em questão de espiritualidade, é quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. E aqui é muito interessante no versículo 13, que nada fica encoberto diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus está se cumprindo. Alguns acham que a palavra de Deus é até ultrapassada. Mas, meus irmãos, ela não está ultrapassada. A palavra de Deus é mais atual do que nunca. Passa-se os tempos, passa-se os homens, passa-se as civilizações, mas a palavra de Deus continua atual. E ela hoje está mais atual, acredito eu, do que nunca. Porque tantas as coisas estão se cumprindo nos dias de hoje, aquilo que Jesus disse, que os profetas disseram, que os apóstolos disseram, que muitas pessoas, que os autores escreveram, deixaram registrado na Bíblia, está se cumprindo hoje. Amém? E aqui em 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a Bíblia, ela nos dá esse entendimento, né? Essas questões de que
de que nós não estamos lutando com os homens. Nós estamos lutando com um inimigo que faz com que os homens venham ter essas atitudes. Se nós tivermos essa noção, nós vamos ficar com raiva de ninguém. Mesmo que a pessoa deu brecha, mesmo que a pessoa se deixou levar, mesmo que a pessoa se deixou enganar por este sentimento, nós não vamos dar brecha, nós não vamos dar espaço para que isso venha ferir a nossa vida em relacionado ao outro. Nós não vamos permitir ficar com raiva, ficar com ódio, irmãos, da pessoa. Mas nós vamos lutar e orar pela pessoa para que ela possa ter a oportunidade de se libertar do inimigo que está afligindo a sua vida. Aqui na nossa introdução, a Bíblia é de origem divina. Seu autor é único, Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos estudando nesse trimestre as questões acerca da Bíblia, e nós vemos, meus irmãos, que o autor da Bíblia é Deus. O autor, nós falamos às vezes os autores, né, da Bíblia, que escreveram a Bíblia, que colocaram ali o seu pensamento, claro, divino e inspirado, mas a essência, da onde saiu todo este conhecimento, é de Deus. É de Deus. Deus usou aquilo que os homens tinham, mas quem permitiu que os homens tivessem aquilo que eles tiveram foi Deus. Amém? A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós negligenciamos esta palavra, nós estamos pecando contra Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá em Tiago, que fala acerca disso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, irmãos. Então, nós vemos que essa questão aqui de os israelitas não entrarem na terra prometida é que eles sabiam aquilo que eles deveriam fazer e não fizeram. E por que não fizeram aquilo que deveriam ter feito? Por que não fizeram assim? Porque, meus irmãos, responsabilidade quando nós obedecemos, há uma responsabilidade da nossa parte. E muitas pessoas não querem essa responsabilidade, querem viver da sua maneira, do seu jeito. Para viver bem, meus irmãos, não tem jeito. Nós temos que assemelhar a Bíblia. Para ter uma vida saudável, as pessoas precisam, meus irmãos, ter uma alimentação saudável. Então veja que, mas isso eu faço o que eu quiser. Não. Às vezes a gente tem que pegar o exemplo de outras pessoas para aplicar na nossa vida. Claro, exemplos saudáveis. Então veja que o povo aqui não quis, negligenciou, e a palavra de Deus ela corta. Ela cortou o quê? No sentido de trazendo maldição para o povo. Então veja que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é a espada de dois gumes. Ela pode nos tirar do pecado, ela tira nós do pecado, a palavra de Deus nos tira do pecado, mas se nós também não quisermos a palavra de Deus, ela pode nos deixar a nossa própria sorte, E aí que é o perigo. E foi o que aconteceu com este povo. Eles negligenciaram a palavra de Deus, desobedeceram, foram murmuradores, e o que Deus fez? Entregou a sua própria sorte. Na parte 2, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figura da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela chega no mais profundo da consciência do homem. O homem não consegue esconder a sua consciência de Deus, não consegue esconder a sua consciência da palavra de Deus, não consegue esconder as suas faculdades mentais, aquele pensamento mais escondido daquilo que é a palavra de Deus. Não consegue. E muitos tentam fazer isso, muitos querem fazer isso, mas a palavra de Deus ela é tão bem afiada que ela vai no profundo do escondido do homem e ela vai até lá mesmo. Por que ela vai até lá? Para poder arrancar o homem dessa mentalidade, deste pecado que é terrível e quer salvar o homem. Mas muitos não querem essa condição. Parte 3, a palavra de Deus é apta para discernir. Discernir, meus irmãos, é entender aquilo que está certo e que está errado. E a palavra de Deus ela faz isso, porque é o próprio Deus, né? É a palavra.
Então ele discerne as intenções do pensamento das pessoas. A pessoa quer fazer o bem, a pessoa quer agir para o bem, às vezes ela coloca o seu pensamento em prática, mas Deus sabe qual é o interesse daquele fazer o bem. Eu quero pregar a palavra de Deus, eu amo a Deus, eu quero pregar a palavra. Será que ama a Deus ou ama o status que essa condição de pregar a palavra traz? Ou ama, eu vou fazer o bem, eu vou doar para a igreja. Será que ama a obra de Deus ou ama aquilo que pode trazer de benefício próprio? Então, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, quando é para fazer qualquer coisa ou quando guarda qualquer coisa. Porque a palavra de Deus ela tem poder de fazer isto. Aqui no tópico 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas das nossas milícias não são carnais. Ou seja, os conselhos do mundo. O mundo fala que aquilo é bom, que aquilo faz bem. Irmãos, o pecado ele tem gosto, e o gosto do pecado não é ruim. O gosto do pecado deve ser muito bom, porque as pessoas, nós somos atraídos a isso, nós somos atraídos ao pecado. E muitas pessoas vivem no pecado. Então o pecado não deve ser ruim. O pecado não é. Não adianta a gente vir querer aqui falar, mas o salário do pecado é a morte. Quem comete pecado vai morrer. E as pessoas têm esse apego acerca dos afazeres pecaminosos, acerca das condutas pecaminosas. Por quê? Porque querem e não querem outra maneira. O que a Bíblia faz? Ela abre a nossa mente para nós não continuarmos nesses afazeres, nessas condutas pecaminosas. Ela faz com que nós venhamos ter o quê? Ter o discernimento e o entendimento de saber que aquilo não está certo. E saber separar o certo e o errado. Então a Bíblia, ela faz isso. Ela nos dá essa condição para nós pensarmos naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Uma pessoa liberta, meus irmãos, não é aquela que vai para a igreja, que busca a Deus, que fala com Deus, que ora, lê a Bíblia. Essa sim é uma pessoa liberta. Uma pessoa presa é aquela que não consegue ver outras coisas a não ser o pecado e se deleitar através do pecado. A Bíblia nos liberta a nossa mente, porque depois que nós somos libertos, o que nós fazemos? Nós conseguimos discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E só permanece naquilo que é ruim as pessoas que optam mesmo a desejar, a opção da pessoa em desejar e ficar naquilo que não agrada a Deus. Na parte 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma. Mas você pode trazer esse entendimento ou essa questão para algumas pessoas. Não tem nada a ver não, a gente tem que se divertir, o mundo é assim mesmo. E até zombam da nossa fé, até querem zombar da nossa posição relacionado a algumas condutas pecaminosas. Porque o crente tem que ter postura, meus irmãos. O crente tem que ter postura mediante algumas coisas pecaminosas que existem. O crente tem que ter uma postura cristã. E não somente cristã, mas de cidadão mesmo. De cidadão do céu e de cidadão da terra. De cidadão como pai de família, como homem, também como mulher, mas tem que ter uma postura. E a Bíblia faz com que a gente venha ter essa postura. E aqui a gente vê que essa questão de se assemelhar às coisas do diabo, né? E nós vamos fazer o que? Vamos destruir essas fortalezas que as pessoas estão presas, para que as pessoas possam ter luz nas suas vidas. E a Bíblia dá esta condição. Na parte 3, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né, que a gente estava falando. Mas não somente os conselhos que a gente sabe que é pecaminoso, nos dá um entendimento de um falso moralismo, de um falso entendimento que é de Deus, mas a gente não sabe que não é. Nos dá essa condição de pensarmos acerca de um falso ensinamento. E a Bíblia, ela destrói esses falsos argumentos. Que argumentos que são esses? De achar que o homossexualismo não tem problema dentro da igreja, de o adultério está tudo bem. É o que? A inclusão, é o relativismo, é o sincretismo, é a mistura. Né? A inclusão, de querer incluir coisas nas coisas que é de Deus, aquilo que não é de Deus.
de querer relativar, não, tudo é hoje, tudo tranquilo, não tem problema, ou sincretismo, mistura de religião, mistura de conduta religiosa, mistura da presença de Deus, né? Porque a pessoa quer misturar o santo com o profano, e não dá para misturar. Então isso, a Bíblia, ela destrói esses falsos argumentos de achar que tudo tá tudo bem, não tem problema. Sim, tem problema, e se não se converter, e se não se arrepender, e se não procurar clamar e suplicar pelo perdão de Deus, não tem salvação. Aqui no tópico 3, a Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba, né? A gente vê às vezes as pessoas, né, que vai falar muitas questões da humildade. Às vezes a gente vê pessoa que lê a Bíblia. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente procura ser muito espiritual, pode perceber, o inimigo das nossas almas vai colocar na nossa mente que nós somos mais espirituais do que os outros. A gente lê muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia, vai colocar na nossa mente que nós entendemos mais da Bíblia e temos mais conhecimento do que os outros. Então isso que o inimigo faz. Se você está muito espiritual, buscando muito a Deus, ele vai colocar na sua mente que você é melhor do que os outros. O inimigo sempre tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, um sentimento de soberba, um sentimento de olhar para o próximo, como se estivesse olhando ele sempre por baixo. Sempre eu sou melhor, sempre eu faço melhor. Mas a Bíblia, meus irmãos, aqueles que leem a Bíblia saudável, de uma forma saudável, entende que não é nada e que Deus é tudo e que Deus, meus irmãos, é superior e eu sou igual a todo mundo. Agora, se Deus me deu a condição, a oportunidade de eu ler a Bíblia, me inteirar, estudar, e eu estou aprendendo a fazer isso, isso não é mérito meu. Claro, Deus está me ajudando, eu estou me esforçando, mas é o Deus que tudo pode que está me instruindo. E aqui na parte 2, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Irmãos, não tem como falar de humildade sem mencionar Jesus. Jesus, um Deus todo-poderoso que se fez homem, que se fez carne, pisou com os homens aqui, viveu com os homens. Esse sim, meus irmãos, é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter. Se o próprio Cristo se colocou no mesmo nível dos homens, para poder interagir com os homens, quem somos nós? E dentro da igreja está lotado de gente soberba, arrogante, prepotente. Irmãos, não é pouco, não é muito. A pessoa, quando prega um pouco melhor, se acha melhor do que o seu companheiro, o seu colega de ministério, o seu companheiro de ministério. As pessoas sempre fazem, muitas das vezes, algo para ser melhor do que os outros. Às vezes não faz melhor para que Deus possa receber, não, mas faz melhor para diminuir o próximo. E quando nós vemos aqui o exemplo de Jesus, Jesus não veio diminuir ninguém. Jesus veio, meus irmãos, como homem, para trazer luz à nossa mente, para que a gente venha a ser liberto das amarras do pecado que faz com que a gente venha a sofrer nas mãos do inimigo, sem ter paz, sem ter comunhão com Deus. E Jesus, meus irmãos, ele veio aqui, um Deus todo-poderoso que veio aqui, e ele não ficava humilhando as pessoas. Jesus pregava a verdade, Jesus não humilhava as pessoas. Hoje a gente vê a pessoa humilhando a outra, é uma coisa vergonhosa, infelizmente. E aqui na parte 3, a humildade é uma virtude cristã. O homem, meus irmãos, a virtude que se passa, mesmo que a gente venha a ter mais conhecimento do que as outras pessoas, até mesmo do que o incrédulo, nós temos que falar de uma forma que ele possa entender. E a humildade cristã faz com que a gente venha se colocar, não colocar, agora eu estou com os incrédulos, eu também sou incrédulo. Não, não é isso. Mas trazer entendimento para que essas pessoas também possam receber. E essa humildade cristã tem que ser em todos os lugares. O cristão não se pode se achar, principalmente no trabalho, melhor do que as pessoas. Não pode, eu sou melhor, que eu faço, que eu isso. Tem que dar o quê? Exemplo de humildade. Mesmo que faça melhor, deixe que as pessoas que falem, que façam melhor. Eu não preciso abrir a minha boca para falar, eu sou eu mesmo. Então, as pessoas esperam muitas das vezes, até do elogio delas para conosco, às vezes espera que a gente vai ser prepotente, ser arrogante. A gente tem que se colocar nossos pés no chão. Porque aquele que está em pé, olhe para que não caia. Amém? E a nossa conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela
sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, o que nos traz a bênção divina é Deus. Nós não somos nada. Quem nos dá essa condição para irmos para a igreja, orarmos, ler a Bíblia, é o próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.